Olá, meu nome é André Ricardo e nós vamos dar continuidade aqui na previsão do resultado da Copa de Futebol Feminino da edição de 2023. No último vídeo, a gente chegou na criação do nosso modelo, em que tínhamos um F-score, uma acurácia e todo um resultado girando em torno de 85% de resultados da previsão do nosso modelo. Um log-loss de 30%, que ainda está um pouco alto, mas já dá para a gente ter uma base para os nossos modelos. Olhando a nossa matriz de confusão, quando a gente prevê o resultado 1, a gente está acertando tudo e não está errando nada. Ou seja, a gente acerta quando as seleções vão ganhar, porém quando a gente vai prever que a seleção perde, a gente ainda está errando um pouco. Bom, com base nisso agora, que nós já temos o nosso modelo treinado, vamos analisar a edição de 2023. Então aqui, falando que a nossa edição é de 2023, o meu data frame que eu coloquei como futuro vai ser da minha tabela original o ano de 2023. As colunas que a gente vai utilizar são essas daqui, são as mesmas que a gente utilizou no modelo, no treinamento do modelo. E para validação aqui, então a gente vai usar a nossa função que vai receber os dados futuros, vai incluir o status acumulado ano a ano e o status da seleção de cada uma das seleções ao passar do tempo. Então fazendo aqui, separando as nossas variáveis de validação xval e yval, lembrando que o yval, no caso de 2023, vai estar tudo zerado. Aí nós fazemos as predições dos valores de 2023 e temos aqui o resultado. O ano de 2023, qual seleção 1, seleção 2. Aqui eu já tenho se a seleção 1 ganhou ou não, porque a gente já está com a competição em andamento, então eu já tenho alguns resultados. Mas na nossa predição está aqui do lado. Lembrando que alguns resultados estão com valor zero porque a gente não tinha o resultado, então a gente preencheu valores nulos com zero. Então, analisando apenas o grupo F, que é da seleção brasileira, nós temos esses resultados aqui. Bom, e se a gente observar toda a tabela por completo de todos os grupos, então está aqui os resultados da fase de grupos do ano de 2023. Para poder facilitar um pouco a análise, eu poderia fazer aqui no Python e tudo mais, mas eu achei melhor salvar esse resultado e colocar numa planilha. Então nós temos aqui no ano de 2023 as seleções, qual é o grupo, qual é a predição. Aqui eu já tenho uma coluna trazendo um spoiler da fase de resultado, que estamos simulando que nós não soubéssemos o resultado, e aqui o que realmente aconteceu na nossa predição, né? Então a nossa predição é essa coluna aqui. Isso aqui é a realidade. Isso aqui é uma outra coluna que eu usei para cálculo. Mas no final nós temos isto, que foi previsto. São essas seleções aqui. Então o nosso modelo ele errou o primeiro jogo, o jogo do grupo A, mas acertou os demais jogos do grupo A. E em alguns jogos a gente ainda não tem o resultado, então está em branco aqui se acertou ou se errou. Mas temos alguns jogos já preenchidos dizendo se acertou, se ganhou, o que vai acontecer ainda. Trazendo os resultados de quem ganhou e quem não ganhou nas oitavas, para poder classificar para as oitavas de final. Nós temos aqui o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo C, o do E com o segundo do G, e assim por diante. Então nós temos aqui as nossas oitavas de final. E, por enquanto, a nossa seleção brasileira passou em primeiro lugar no grupo F, segundo o nosso modelo. Então, utilizando agora que nós temos o modelo preparado, e nós temos quais são os próximos jogos de acordo com os grupos de fase, como é que vai ser as oitavas, vamos usar o Python para calcular qual a probabilidade de cada um desses times ganharem. Então, para isso, vamos voltar aqui. Analisando as oitavas, então eu criei um data frame onde eu coloco a seleção 1 e a seleção 2. Aqui eu coloquei ainda a coluna de gols da seleção 1, seleção 2 como zero, apenas para manter o modelo que estávamos fazendo anteriormente. Mas isso aqui é uma informação que a gente não usa, porque a gente também não tem. A fase em que está sendo analisada. Nós também não temos os pênaltis, então mantive zerado, mas é uma informação que eu poderia ter retirado.
Se a seleção 1 ganhou, aqui eu também poderia retirar essa coluna porque a gente não vai usar, a gente não tem esse resultado. Mas só para deixar parecido com as mesmas colunas do modelo inicial, do nosso dados, eu deixei aqui. Então essa é a tabela das oitavas de final. Aqui nós temos a aplicação, a seleção das mesmas colunas. A gente vai validar onde eu gero o meu data frame das oitavas, o acumulado e o status. Em cima disto, a gente vai fazendo a validação e aqui a geração das predições. Então com as nossas predições aqui, gerou essa tabela de resultado, onde nós temos que, curiosamente, todos os jogos da fase de oitavas prevê o 0 para a seleção 1 ganhar, ou seja, todas as seleções do grupo 1, das seleções número 1, perderam, inclusive a nossa seleção brasileira. Então esse é um modelo que me deixa um pouco triste, mas é o que a matemática está dizendo. Não quer dizer que isso seja verdade, mesmo porque nós temos uma probabilidade de 0,47% apenas do Brasil perder, que pode ser que seja um jogo bem disputado nas oitavas de final. Mas vamos assumir que isso fosse a verdade e que é isso que está acontecendo e vamos ver as nossas próximas fases, as quartas de final, a semifinal e a finalíssima. Então trazendo aqui para minha planilha, eu já deixei pronto aqui. As quartas de final, a semifinal que já foi calculada lá, a final que nós vamos ter Estados Unidos contra Canadá e, matematicamente, o Canadá seria a seleção campeã. Então todo esse resultado segue na mesma análise que foi feita para as oitavas, foi criado um data frame para as quartas de final, utilizando o mesmo modelo matemático de regressão logística para a semifinal, para a final. E aqui nós temos que a campeã foi a seleção do Canadá, com a probabilidade dos Estados Unidos ganhar 0,03, ou seja, o Canadá matematicamente, utilizando os dados que nós temos aqui, esse histórico, nós temos que os Estados Unidos é uma seleção muito fraca na frente do Canadá. Bom, este foi o nosso primeiro modelo criado, em que temos diversas outras técnicas para poder aplicar, entre melhorias de features, melhoria na coleta dos dados, outros modelos, podemos analisar utilizando outros modelos, não apenas a regressão logística. Então, para este vídeo eu vou encerrar por aqui. E no próximo vídeo a gente vai ver como tratar melhor as nossas features. Eu não vou fazer uma nova coleta de dados, poder trazer outras colunas com algum ranking da FIFA para cada ano da seleção, ou o status de treino, quem é o treinador, se melhora alguma coisa, se isso influencia ou não, o número da camisa se influencia ou não. Existem diversos mitos ou superstições em cima do futebol que poderia trazer aqui. Poderia trazer influência do futebol masculino em cima do futebol feminino. Se o futebol masculino, a Copa que é realizada no ano anterior, influencia ou não no resultado das Copas que acontece no ano seguinte da seleção feminina. Enfim, existe uma série de possibilidades que eu não vou trazer. Eu vou trabalhar em cima dos dados que a gente já tem. Porém, a gente tem outras técnicas para aplicar, outros modelos matemáticos para ser utilizados para ver se a gente consegue melhorar as nossas previsões e os nossos resultados. Então te aguardo no próximo vídeo para a gente tentar melhorar um pouco o nosso cenário. Forte abraço e até a próxima.